para conversar conosco e nos ajudar a entender caminhos que atenuem os dilemas dos motoboys em São Paulo, o presidente do Sindimoto, Gilberto Almeida, mais conhecido como Gil. Está aqui, né, conosco nos nossos estúdios, para quem está acompanhando aí nas lives, seja no Facebook ou no YouTube, o Gilberto está aqui com a gente, o Gil. Bom, Gil, vamos lá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Amanda, bom dia, Wagner, bom dia, Roberto, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Prazer receber você, Gil. Capital. Vamos lá, Amanda, a primeira pergunta é sua, dona Amanda. O que o Sindimoto, Gil, tem feito neste sentido para separar o joio do trigo? O falso entregador que comete aí os crimes do cara que leva dinheiro e sustenta a família. Bom, Amanda, a categoria dos motoboys, motoentregadores, motofrete é praticamente a mesma categoria, né? O sindicato ele sempre buscou o caminho da padronização, da regulamentação, por entender que o caminho da regulamentação e da padronização ia separar aí, entendeu, o joio do trigo. Na cidade de São Paulo, a gente já está regulamentado através de uma lei do município há mais de 10 anos. O que acontece é que não tem um interesse do poder público de colocar essa lei para funcionar através de uma política pública e através de incentivos, né? Você pode ver que diante desse cenário todo, a gente não viu sequer uma entrevista do prefeito ou até mesmo um pronunciamento do próprio secretário municipal de transporte, que são os órgãos que detêm aí o mecanismo de disciplinar e orientar a maneira correta de como deve ser explorada a atividade de motoentrega, de motofrete via bicicleta e via moto na cidade de São Paulo, né? De uns 4 anos para cá, apareceu as gigantes de empresas de entrega por aplicativo que foram injetando milhares e milhares de trabalhadores dentro das ruas da capital, sem ser observados os critérios dos parâmetros do que a lei do município e as portarias determinam, entendeu? Perfeito. Rúfica, por favor. Bom dia, Gil. Prazer recebê-lo aqui, estar com a gente, com os ouvintes da Rádio Capital aqui. Gil, nós temos abordado esse assunto aqui há vários dias já. Esse drama que é esse assunto dos assaltantes se passando por motoboys, né? Manchando uma categoria. Então, eu comentei aqui, eu quero fazer até um breve relato para você. Nós comentamos aqui que esse é uma categoria que hoje vive uma relação de amor e ódio com a sociedade em São Paulo, né? Porque de noite, eu dei até o exemplo, de noite quando entrega a pizza na casa da pessoa, ou na minha casa, na casa da Amanda, na casa do Wagner, a pessoa adora, ama, que felicidade, obrigado, que muito bacana esse serviço. Mas durante o dia é aquela desconfiança, durante o dia aquela... Quer dizer, uma relação de amor e ódio, né? Vale destacar que eu citei aqui, você pode me confirmar se esses números estão corretos, são quase 300 mil trabalhadores somente na capital. Desses 300 mil, quase 9 mil são mulheres, trabalhando de 10 a 12 horas por dia, recebendo menos que R$2.000. Quer dizer, é um trabalho exaustivo. E como é que vocês estão recebendo estão recebendo essa carga de pressão na medida em que esses assaltantes se infiltram, né, se disfarçam de motoboys, porque não são motoboys, não são entregadores, não são trabalhadores. Como é que vocês estão aguentando essa pressão, que é uma pressão da sociedade, é uma pressão das autoridades? E aonde fica o papel dessas empresas de aplicativos? Bom dia, Gil. Bom dia, Roberto. Então, nós saímos de herói da sociedade para inimigo da sociedade, né? Há uns 6 meses atrás, a gente era visto como heróis. Hoje, a gente são visto como bandido. E tudo isso se dá justamente por conta de quê? Por conta da exploração, entendeu? Desenfreada, sem critério, sem regra, praticado pelas gigantes das empresas de entrega por aplicativo. Porque eles não observam nenhum parâmetros das leis, nem das leis trabalhistas e nem das leis que regem, entendeu? O regimento aí de como é que deve ser feito, entendeu? A exploração desse serviço, tanto no Brasil quanto aqui na capital. Então aí a gente tem aí um exército de aproximadamente 300 mil trabalhadores, entendeu? Que estão trabalhando mergulhado dentro de um sistema precarizado, entendeu? Onde não tem critério de jornada de trabalho, onde o cara é submetido à exaustão,
aonde às vezes a caixinha que o trabalhador, que o tomador de serviço lá, o cliente dá, é maior do que a remuneração que as próprias empresas de aplicativo estão oferecendo. Meu Deus. Então, como isso aí é explorado à revelia, de qualquer maneira, o que acontece? Onde qualquer tipo de pessoas pode aderir essas empresas, nesses modelos virtuais que eles criaram, então fica muito fácil para as pessoas mal intencionadas, delinquentes, entrar, aderir a essas empresas, entendeu? E se sentir à vontade aí no meio da classe para se passar pelo motoboy ou um motoentregador e cometer todo tipo de crime desses que a gente está acostumado a ver aí na internet, na televisão e nas redes sociais. Ô Gil, aí nós temos dois problemas. Um problema que é um problema trabalhista, né? Primeiro que está completamente errado. Eu lembro de ter lido uma matéria do Estadão há um tempo atrás, há uns 2 anos, de um garoto, Roberto Rufka, que sai de Itaquaquecetuba, pedala 37 quilômetros, pedala 37 quilômetros e fica entregando das 8 da manhã às 8 da noite em Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. Esse menino não tem que ficar trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite, ele tem que ir para a escola, né? Quem trabalha das 8 da manhã às 8 da noite não vai para a escola. 17 anos. Esse menino falou para a repórter do Estadão, Amanda, inclusive, que ele se sentia culpado quando ele estava na frente da TV jogando videogame assistindo futebol, né? Então é absurdo, absolutamente absurdo. Existe um problema, Gil, que é a questão trabalhista. Isso que você falou está muito claro. A questão trabalhista, a questão dessas empresas, a questão que o motoboy ganha muito mais de caixinha quando ele vai levar uma pizza pra gente do que com o valor que é pago para ele, etc e tal. Péssimas condições de trabalho, né, Eu não Wagner? uso o iFood exatamente por isso. Eu não tenho conta no iFood, eu nunca pedi nada no iFood e nunca vou pedir. Porque é a extrema precarização das relações humanas. Eu não tenho nenhuma relação com o iFood. Tá? Agora eu quero deixar claro para você o seguinte, esse é um ponto que está claro. O outro ponto é o seguinte, qual é a solução para uma categoria que está sendo tão criminalizada? Como é que vocês vão sair dessa para além da questão trabalhista? Wagner, assim, o que acontece? A gente sugeriu, né, para as autoridades que tá fácil deles começar a resolver o problema. A gente tinha sugerido o quê? Hoje, para você explorar a atividade, não é permitido o uso de mochilas aclopadas às costas. A categoria original, entendeu? Se vocês olharem um pouco aí para trás, 4 anos atrás, você vai ver que, tipo assim, era composta por a maioria por uso de baú. Então, o baú, quando ele é acoplado à moto, praticamente o cara, ele deixa de levar um segundo ali na garupa e fica difícil dele remover facilmente, entendeu? Como ele remove a mochila, a bag e se disfarça no meio. Então, assim, é um índice que a lei ela obriga a ter, que é o uso obrigatório do baú. Ela proíbe o uso de mecanismo preso ao corpo pela lei do município e pela lei federal. E o que acontece? A gente sugeriu logo de cara que essas empresas de entrega por aplicativo, ela passasse a cumprir os parâmetros do que a lei do município diz, banindo esse uso da mochila, esse uso da mochila chamado bag, como uma alternativa da gente já afastar essas pessoas que detêm essas bags, que detêm essas mochilas, entendeu? E se disfarça como entregador para estar aprontando no nosso meio. Vocês podem ver que nessa onda de assaltos que a gente vê por aí, você nunca viu um trabalhador chegar com a moto com um baú para estar roubando alguém. É geralmente alguém disfarçado com bag. Por quê? Porque a bag é fácil de tirar, é fácil de manipular. Né, Gil? Exatamente. Eu nem digo falsificar, porque essas empresas, elas distribuem essas bags e essas jaquetas em grandes eventos que ele faz para obter propaganda gratuita e barata, entendeu? Olha só. Então, assim, são distribuídos a rodo, entendeu? Para quem quer. Então, assim, ontem mesmo, no meio de toda essa polêmica, tinha uma das gigantes das entregas aí, com dia e horário marcado para distribuir cerca de 10, 15 mil bags. Depois que a imprensa começou a bater um pouco, eles deram um jeito de cancelar o evento. Inclusive está mantido para hoje, entendeu? Aí em alguns pontos da cidade, distribuição de bag. Uma das gigantes das entregas. Então assim, são entregues sem critério nenhum para qualquer pessoa que tem um pré-cadastro lá no aplicativo dele, e depois você não sabe para onde essas bags vai ser usada e de que maneira vai ser usada, né? E por quem vai ser usada. Sendo que também
A lei do município que regulamenta a nossa atividade proíbe esse tipo de prática. E a própria lei da Cidade Limpa também não permite. Então, assim, atrás de uma propaganda barata, as empresas deitam e rolam e você vê o exército aí de marcas circulando nessas caixas. E que entendeu? resposta essas grandes empresas que tiveram aí um boom extremo durante a pandemia deram para vocês? Só antes de você responder, só reiterando aí, Amanda, 983345777. Tem um comentário de ouvinte, já a gente inclusive. vai rodar, o Rufka tem mais pergunta. Vamos lá, Gil. Que resposta vocês tiveram dessas empresas, como disse a Amanda? Na realidade, nós não tivemos resposta nenhuma. Essas empresas, elas obtêm, entendeu, grandes escritórios jurídicos e as respostas delas é aquelas respostas meio que jurídica, entendeu, em forma de nota. Só para vocês terem uma ideia, o Ministério Público do Trabalho tem 700 procedimentos, entendeu, de inquérito contra essas empresas, sendo que tem 8 ações civil pública ajuizada, todas em face de toda essa precarização, dessas situações deles não cumprir as leis e de não querer entendimento. Então, o que acontece? As empresas, elas têm um modelo de resposta praticamente pronta para a sociedade, para a imprensa, para o governo e tudo mais, e elas acabam se saindo, respondendo na maioria das vezes em nota, entendeu? O que elas acham que é conveniente responder é essa a resposta. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos lá, Fala, Rufka. Já a gente roda o ouvinte. Vamos lá. Gil, diz uma coisa. Vocês foram chamados pelas autoridades para participarem desse processo no combate ao falso entregador, a propor soluções. Vocês estão participando das reuniões que o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, através das autoridades, tem realizado nos últimos dias, no sentido de combater esses assaltantes e esses infiltrados na categoria dos sindimotos? A Operação Sufoco, motoboys mesmo. Né, que está em curso desde o dia 4. No primeiro momento, o sindicato ele se posicionou, entendeu? Nós mandamos um ofício para... Mas eles chamaram? A gente tem uma reunião marcada para o dia 26 com a Secretaria de Segurança Pública. Olha só, é um alerta que a gente faz aqui. Veja bem, já deveriam ter sido chamados, né, Wagner, Amanda? Porque é o seguinte, vocês fazem parte do processo. Claro. Vocês são a voz e os representantes da categoria dos motoboys. Quer dizer, fica aqui um alerta. Não dá para você discutir isso com as empresas com as empresas de entrega e não discutir com os caras que fazem entrega. Porque tá claro que há uma omissão. Vejam bem, está claro, há tempos, e eu tenho falado isso aqui, né, Wagner? Sim. Há claro que está uma omissão dessas empresas de entregas, que só pensam em ganhar dinheiro. As condições de trabalho dessa categoria são precárias. Então, portanto, um alerta aqui para as autoridades. É preciso sentar com os representantes dessa categoria, importante categoria que ajudam a movimentar a economia de São Paulo, essa importante categoria que hoje facilita também a vida de muitas empresas, porque também a questão não é só de entrega de comida, é entrega de documentos, é entrega de produtos, facilita a vida do comércio, facilita a vida de muitas empresas. Então é necessário que as autoridades chamem o representante dessa cadeia para participar dessa discussão. E que essas empresas de delivery aí, essas empresas que exploram esses trabalhadores, elas têm responsabilidade sim quanto ao cadastro, quanto à lisura e com relação às condições de trabalho dessa categoria. Sem dúvida. 7h38, pode lá, tem Gil, o 20. Não sei, tem um 20? Tem o 20, tem o 20 na ponta da linha. Tem 2 ouvintes, a gente vai soltar os 2 em seguida. Vamos lá, Alex. Faz as motos igual do Correio. Põe uma placa maior na moto, para o pessoal enxergar os números, e um cadastro com o Sedex, né, o aplicativo que eles estão mandando. E cadastra as motos tudo no Detran. Coisa mais fácil que tem, Amanda. Certo? Obrigado, hein, Amanda e Wagner, tá bom? Manda um bom dia pro pessoal do Tucuruvi aqui, sofrido, hein? Vamos lá, opa, acadêmicos do Tucuruvi na área, hein, ó lá. Saímos na escola de samba aí de vocês, ó. Um abraço pra vocês, meu querido. Ó, que boa observação, mais uma. Bom dia, pessoal da Rádio Capital, eu sou Márcio aqui da cidade de La Coruña, na Espanha. Olha, a respeito dessas mochilas que eles usam nas costas para cometer assalto, por que não sai uma lei obrigando a cada mochila a ter o número da placa da moto? Não é? Sim, o número da placa da moto. Porque assim ficaria mais fácil de encontrar esses vagabundos.
Se ele se vê que não tem o número da moto, não bate com o da mochila, a polícia tem que parar e abordar. Entende? E se no caso até aplicar uma multa. Eu quero ver se não vai reduzir um pouco. Tá aí, ó. Tem O Márcio da Espanha. O Márcio lá da Espanha falando disso. A gente tem esse caso aí do Tucuruvi. Eu tinha dado aqui uma ideia. Na segunda-feira a gente teve essa história, Márcio. E uma ouvinte mandou um recado pra gente falando assim: olha, o meu filho é motoboy e a minha nora é a minha nora também trabalha sobre motogirl, né, no caso. E, enfim, e a Amanda fica inconformada, mas enfim. E aí ficou esse cenário todo que a gente ficou conversando aqui. Eu acho que com base nesses depoimentos que a gente ouviu aí, E tem mais um aqui, chip, Wagner. colocar chip na mochila, usar como a mochila como se fosse aquele baú do correio e tudo mais, são alternativas, né? Mas vocês têm que ter voz participar desse debate. Antes do Gil responder, tem mais um comentário aqui pra gente engrossar esse caldo. A Érica, que mora em Osasco, tá contando o seguinte: meu sobrinho entrega pizza na pizzaria que só trabalham aí com bag, não dão baú para entrega. Deveriam exigir das empresas aí o fornecimento do equipamento, porque os que têm que trabalhar com a bag correm um risco, porque acham que são bandidos e por aí vai, mas são trabalhadores. É o depoimento dela aqui em relação ao sobrinho dela que entrega pizzas. Sim, hoje essas bags que vocês vê circulando aí de todas as marcas, elas são dadas gratuitamente pelas empresas. Uma bag ela custa em média aí de 70 a 100 reais. Um baú custa em média de 150 a 200 reais. Então o que acontece? As empresas elas não querem colocar o baú, né, nos seus subordinados por conta de quê? Por conta de quando você coloca baú, de uma certa forma você dá uma enxugada, que muita gente não quer colocar baú na moto, que é justamente continuar do jeito que tá. E é o que eu falei, o baú, ele é uma coisa que tá dentro da legalidade, a mochila não. Então as empresas, elas precisam começar a rever isso aí. Esse custo da troca das bags pelo baú não tem que ser custeado pelos trabalhadores, tem que ser custeado pela dona das marcas, entendeu? Lógico, é material de trabalho. Material de trabalho, quem fornece é o empregador. O que é isso, velho? Exatamente, até porque a logomarca que vai... Não tem uma relação de trabalho, esse é o grande problema. Não tem relação de emprego. A logomarca que vai, né, nessas caixas ou nos baús é a logomarca das empresas. Então, o que acontece? Hoje nós estamos falando aí de 2 ou 3 empresas gigantes de entrega por delivery, mas assim, a gente tem todo tipo de empresas de entrega, entendeu? Que entrega desde peça de carro, a remédio, a órgão, a sangue, tudo no nosso meio aí. Então, o que acontece? Hoje a gente tem aí no Play Store mais ou menos aí umas 60 plataformas que faz entrega, tudo usando o mesmo mecanismo que as maiores usam, e a gente tem o restante do segmento inteiro, entendeu? Que de uma certa forma já está bem avançado dentro desse procedimento, dentro das regras que a lei determina para a exploração da atividade aqui no município. E essas empresas, elas não querem se enquadrar nesse sistema porque elas acabam, em tese, na mente deles, acaba perdendo competitividade e eles dizem que não se encaixa no modelo de negócio deles. Então, assim, para eles, quanto mais bagunçado, quanto mais solto, melhor é, porque aí eles ficam à vontade para praticar aí, entendeu? O dump social e toda essa questão relacionada à precarização. Entendeu? Eu queria saber qual é a sua opinião sobre uma outra questão. A gente infelizmente não tem muito tempo mais, mas eu queria saber o seguinte. Primeiro que nenhum motoboy merece pagar por aquele que não é motoboy e faz de conta que é motoboy para assaltar os outros, né? Você não pode criminalizar 220 mil pessoas porque tem 800 ou 1.000 usando a moto para roubar os outros, né? Não pode fazer isso, né? Você está tirando o direito ao trabalho, o direito à dignidade, é tudo aquilo que o nosso ouvinte falou aqui. Qual é a sua opinião sobre a faixa exclusiva para moto? Porque uma das coisas que arranha a imagem do motoboy é essa coisa desse zigue-zague, né? Essa coisa do cara andar em uma roda só, essa coisa do cara andar rasgando na 23 de maio, costurando, etc e tal. Qual é a sua opinião dessa faixa exclusiva para motoboys que a prefeitura fez? Essa faixa aí é um sonho para quem anda de moto na cidade de São Paulo. Aí quando a gente abre para o motociclista, vale a gente lembrar, né, que São Paulo tem 1.200.000 motos. Então a gente... E 3 mortes a cada 2 dias. A parte dos motoboys é em torno de 30% do volume. Então assim, eu acho que em 2 décadas, né, que a gente sonha em ver isso, eu creio que a prefeitura acertou.
tá no caminho certo. Esse modelo ele disciplina, ele educa, ele diminui o confronto e traz segurança para quem anda de moto e também traz um pouco de tranquilidade para os motoristas de carro, entendeu? Porque dá uma organizada no trânsito e com toda certeza isso aí multiplicado aí pelas vias que comporta na cidade vai trazer segurança e vai salvar a vida e vai disciplinar e vai diminuir aí esse confronto que tem, entendeu? E também vai trazer uma disciplinação aí para os que são mal educados no trânsito, entendeu? E às vezes não respeitam as regras das leis como deveria ser respeitado, no caso do usuário de moto de uma forma geral. Rufka, pra gente encerrar, vamos lá. Fica claro aí que existe então uma legislação que obriga essas empresas a adotarem o baú na moto, o baú fixo e não aquele bag... Aquela mochilinha. A mochilinha, não é isso? Existe uma legislação sobre isso, né, Gil? Existe, a lei é Lei Municipal 14.491 e suas portarias. Tá claro, o município ele tá com a faca e o queijo na mão para chamar essas empresas dentro de uma discussão e disciplinar a exploração dessa atividade aqui na cidade de São Paulo. Sempre deixando claro que nós do sindicato não somos contra a tecnologia veio para ficar, só que o que acontece? Precisa ser disciplinado, precisa ter regra, não pode ser terra arrasada, terra de ninguém, porque o resultado é esse aí que a gente tá vendo. Tá aí então, olha, existe a lei. A gente pede atenção às autoridades municipais e estaduais. Essas empresas de deliveries têm que respeitar a lei. Elas colocam uma condição precária de trabalho e ainda não querem fornecer o material adequado que está previsto em lei. Atenção aí nessas empresas. E também pedimos atenção também das autoridades no sentido de, se possível, tá aí uma medida bacana que a Prefeitura de São Paulo tomou, que é ampliar as faixas exclusivas na cidade de São Paulo. A lei que o Gil citou, a Lei 14.491, é de nada mais, nada menos do que 27 de junho de 2007, quem era prefeito era o Kassab. Exato. Essa lei tá aí, gente. As empresas têm que cumprir. Esses tubarões que colocam, são tubarões. Esses caras são exploradores. Essas empresas são exploradoras. Tá aí as condições de trabalho dessa categoria. É isso, é como nós falamos toda semana. Vamos separar o joio do trigo. Mas a grande maioria mesmo são trabalhadores, tá? Não vamos misturar bandidos que não tem nada a ver com a categoria dos motoboys da cidade de São Paulo. Gil, abração pra você, meu querido. Estamos à disposição aqui na Rádio Capital, né?